pessoal. Para quem já está acostumado comigo e sabe, eu sou a doutora Ana Rufo, coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia aqui de Mirassol. Essa nossa live que a gente faz toda terça-feira é para trazer um convidado para falar sobre o início de carreira aqui para a gente. Queria mandar um abraço para todos os demais membros da Comissão da Jovem. Queria agradecer o nosso presidente, Dr. Marcos Galves, que sempre nos incentiva, sempre acompanha o nosso trabalho. Hoje, infelizmente, ele vai estar ausente aqui porque tem um outro evento ocorrendo, realizado pela faculdade aqui da cidade. Mas eu queria agradecer muito porque mesmo quando temos poucos espectadores ao vivo, o pessoal tem procurado assistir depois de salva. Então a gente tem tido bastante visualização depois que a live fica salva aqui no IGTV do Instagram, também na nossa página no Facebook da Jovem Advocacia e no canal do YouTube. A OAB de Mirassol tem um canal onde todo o trabalho de todas as comissões são postados lá. Então eu queria agradecer quem tem acessado esse trabalho, que tem sido feito com muito carinho para quem acompanha, para quem assiste. Hoje a gente... Boa noite, dona Ana Lídia. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Fernando Cerqueira Cantarim, ele que atualmente é delegado federal no município de São José do Rio Preto, já foi procurador municipal concursado e antes advogado, que é esse o nosso interesse. Ele hoje vai bater um papo aqui com a gente para falar do início da carreira, através do Instagram da esposa dele, a Alessandra. Então, vou convidá-lo aqui para a gente... Gostaria de agradecer sempre a doutora Mariana Galli, o doutor Severino, que sempre acompanha as lives. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Estão bem. vendo e ouvindo, tudo ok? Sim, estou lhe vendo, estou lhe ouvindo. Se alguém, por favor, tiver com alguma dificuldade de ver ou ouvir a gente, deixa um recadinho aí embaixo que a gente corrige o som. Doutor, apesar de eu não ser uma advogada jovem, eu sou uma jovem advogada, tenho 2 anos de carteira e coordeno a comissão aqui da subseção de Mirassol. A gente tem uma equipe muito bacana, a gente tem trabalhado muito com eventos online, que é o que está sendo possível fazer. E a nossa intenção é essa, a nossa intenção é conversar com um profissional que já esteja consolidado com sua carreira, para ele contar para a gente como foi o início, porque nesse início a gente sabe que não é fácil. Então o jovem advogado, ele se sente desamparado. Então o objetivo da live é esse, o objetivo da live é o jovem advogado se enxergar nesse profissional consolidado, na esperança para ele ter um ânimo de carreira. Então, doutor, fica à vontade. Caso surja alguma dúvida, alguma pergunta aí de alguém que deixar nos comentários, a gente vai falando. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ana. Cumprimento aí representando a Comissão da Jovem Advocacia de Mirassol, cumprimento também o doutor Marcos Galves, com quem eu tive o prazer de trabalhar enquanto advogado em início de carreira e também como procurador do município aqui de Mirassol, A gente trabalhou bastante tempo ligado, até em atividades próximas nessa advocacia pública que a gente exerceu aqui em Mirassol. E boa noite a todos os nossos internautas, que estão assistindo a gente aí. Obrigado pela audiência, E vamos aqui falar um pouquinho aqui da nossa atividade, o início de carreira, que é igual para todo mundo, Alguns têm mais facilidades, outros mais dificuldade, mas isso é o normal, em toda a carreira, em todo início de carreira, especialmente, a gente vai se deparar com isso. Não pense que a gente nós estamos sendo perseguidos pelas dificuldades da vida, Isso é assim mesmo. São degraus, a gente tem que uns degraus mais altos que outros, Mas a gente vai subindo e esse é o caminho, Tenho essa alegria de estar aqui participando com vocês aqui. Vou passar esse meu início de carreira, Meu nome é Fernando Cantarim, eu tenho
formei aqui em São José do Rio Preto mesmo, na Unip, em 1998. No ano de 1999, eu fui para São Paulo, né? Fiquei lá durante um ano, né? Fazendo o curso preparatório para concurso, o Damásio na época, né? Porque naqueles tempos, em 1999, ainda não tinha as atividades online, dos cursos espalhados por todo o Brasil, né? Então, se a gente queria algum conhecimento, a gente tinha que ir atrás para os grandes centros, especialmente São Paulo, né? Que sempre foi um centro de enorme aprendizado, né? Para todos na área jurídica, especialmente, né? Os grandes nomes, os grandes operadores de direitos ficam sempre nas capitais e a gente tinha que correr atrás, né? Então, formado em 1998, fomos para São Paulo, fizemos uma república lá, né? A gente moramos em frente ao curso, né? Era o bairro lá da Liberdade, onde era o famoso curso do Damásio, né? Era um bairro bem movimentado, né? Mas não era aqueles bairros mais tranquilos de se morar. Então a gente acabou optando por morar em frente ao curso, porque a gente podia se dedicar mais aos estudos, né? E ter menos aquele batidão de São Paulo. A gente não ficava tão passando tempos em locomoção, então a gente ficava desligado desse ponto, mas morando perto do nosso local de estudo, né? No primeiro momento nós chegamos a morar em 6 pessoas numa kitnet dupla, né? Então era bem movimentado lá, né? Cada um tinha sua função, cada um tinha seu hábito de estudo, né? E graças a Deus aí pelos resultados obtidos por todos, né? Eu lembro que na nossa república lá, dos 6 que a gente morava junto, um foi para uma magistratura, outro foi para o Ministério Público Estadual, dois se tornaram delegados de Polícia Civil no estado de São Paulo aqui, e um procurador de Estado em Rondônia, né? E eu me tornei delegado de Polícia Federal. Então, a gente roeu um osso, a gente correu atrás e conseguimos o nosso objetivo. Aí, né? Todos tinham suas dificuldades, seus objetivos, e a gente acabou, cada um no seu tempo, isso é importante dizer, né, doutor? A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Às vezes, especialmente quando a gente acaba se formando, a gente tem um pouco de dificuldade para se concentrar, para se centrar, né? Criar um hábito de estudo. Isso na advocacia também, né? Na advocacia isso é muito importante, porque lá no Damásio não saíam só servidores públicos, pessoas que iam prestar concurso. Muitos dali, hoje eu tenho exemplos de que pessoas formadas na mesma classe aqui em Rio Preto fizeram o curso junto, no mesmo ano, apesar de não morar junto com a gente, né? E se tornaram advogados, assim, de uma brilhante carreira, né? Então, eu tenho contato com eles até hoje, são amigos meus, moram em cidades diferentes, moram em São José dos Campos, né? Dr. André Basso, Dr. Jean Henrique, que moram lá, são meus irmãos de formação e de estudo, né? Então, estão lá lutando também. E o conhecimento nunca é demais para nenhuma das áreas, né? Então, a gente não pode ficar pensando que só estuda a pessoa que quer prestar um concurso, que quer, enfim, basicamente prestar um concurso, né? A gente tem que pensar com conhecimento de maneira geral e trazer ele sempre para a gente e para poder compartilhar posteriormente, né? Então, estive lá em 99, retornei no outro ano para aqui, para São José do Preto. Alguns amigos meus ficaram lá, morando inclusive no mesmo apartamento. Eu tenho um colega que virou magistrado, ele ficou 4 anos morando lá em São Paulo, né? Ele ficou por esse caminho. E cada um, o outro ficou mais 2 anos, o outro retornou, né? Então, cada um foi trilhando o seu caminho após esse primeiro momento. E cada um no seu tempo conseguiu o objetivo, né? Voltei para cá, continuei, aí já tinha nesse meio tempo tirado a ordem, né, a carteira da ordem já, e comecei a pegar minhas causas de assistência judiciária quando eu retornei de São Paulo, né? Então foi um aprendizado bem bacana, porque a gente acaba nesse momento pegando no tranco, né? Meu pai nunca foi advogado, apesar de ter ido para a carreira
também, né, de concursos, né? Meu pai formou mais tarde, meu pai formou, acho que ele tinha 34 anos de idade e conseguiu logo em seguida passar no concurso. E então a gente começou a ter esse contato com o direito, para mim, na área de advocacia no tranco, né? E corremos atrás e aprendemos, e a gente conversava, e ia resolvendo no dia a dia. E esse aprendizado é muito bom. Esse que vem no tranco, a gente nunca mais esquece, né? Então, passou-se o tempo, continuei estudando, né, também, e acabei passando para o concurso de procurador do município aqui de Mirassol, né? Fiquei também por uns 2 anos, né? Continuei estudando também e também fazendo assistência, agora já em Mirassol, assistência judiciária, né? Que aprende bastante também. A gente acaba entrando em contato com áreas que a gente não teria contato se não fosse assistência, como o penal, a parte penal. A gente não pode abdicar, pelo menos na minha época, eu não sei hoje, doutora, como que a assistência funciona, se as pessoas podem abdicar de causa. Eu sei que tinha uma restrição só quanto a júri, né? Que dependia de um período, acho que é 2 ou 3 anos de advocacia, para poder entrar no sistema. Pois não, doutora? Hoje é assim, hoje você escolhe a área que você quer atuar, você pode fazer só civil, você pode fazer civil e criminal. Os únicos requisitos é se você escolher um júri, você tem que ter uma comprovação de curso e plenário, e se você fazer infância e juventude, você também tem que fazer uma comprovação de curso. Então hoje, se você quiser fazer só a área civil, só a área criminal, você pode optar. E todo ano, quando você refaz a inscrição, você pode ir mudando as áreas de atuação. Ah, legal, legal. Né, agora que a senhora mencionou, eu acredito que naquela época também havia algo nesse sentido, né? Faz um tempinho, faz 2, 3 anos já, então não me lembro dos detalhes da inscrição. Mas era muito bacana, que a gente tinha os contatos, tinha a área penal, por exemplo, a gente pegava casos ali de pessoas que, pelo fato em si, eram condenadas, mas a nossa queria o exercício do direito de sua forma plena, né? Verificar as questões processuais, prazos, obediência de direitos do réu, né? Então, a gente conseguindo em alguma condenação, algum alívio, né? Que era nosso objetivo, a aplicação correta da lei penal em toda a sua justiça, né? Então, a gente ficava bastante feliz e quando a gente recebia, até eventualmente, né? A gente estava começando, os promotores falavam assim, foi bacana aquela tese que você defendeu lá, né? Normalmente a gente não pega uma tese dessa, mas você se empenhou ali, foi parabéns pela tese. Mesmo a gente não conseguindo absolver ninguém, muitas vezes o papel do advogado não é só esse, né? É papel de um exercício do direito de sua forma mais plena possível, né? Então, aprendi bastante e levei comigo todos esses conceitos e esses aprendizados. Né? Após isso, estudando, pegando uma rotina, eu saía da prefeitura, eu já ia direto para a faculdade estudar. Então, tinha uma rotina basicamente fazia umas 8 horas por dia, basicamente 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, 2 horas à noite de estudo, né? Nunca deixando a nossa atividade física, que nesse momento é muito importante, né? Quando você está estafado de maneira com muitos estudos, né? Exercendo demais a atividade intelectual, você tem que ter uma válvula de escape, porque senão a gente não consegue levar esse ritmo à frente, né? Lógico que quando eu entrei aqui já na prefeitura de Mirassol, exercendo as funções de procurador jurídico, o tempo diminuiu, né? E a gente tentava aumentar esse tempo próximo aos concursos. Então a gente criava horários, vinha trabalhar mais cedo, trabalhava no tempo que tinha que fazer, após isso fazia as questões de assistência, né? E depois já direto para a faculdade. Então, esse foi o ritmo é pesado, mas a gente acostuma. Todos vão acostumar, se vocês estão assistindo, pensar, não, isso eu não suporto, isso suporta. Talvez não no início, no primeiro dia, nem 2 horas a gente consegue, né? Isso é muito difícil. Mas
uma hora, no outro dia, à tarde você ficou mais uma, à noite mais meia hora. Já deu 2 horas e meia, né? Então é bastante. E com certeza, depois de passados 2, 3 meses, essa quantidade, essa carga horária aumenta. Então, o nosso cérebro suporta, assim. Não pensem que, que vai estragar o HD, que não estraga não, viu, gente? Pode estudar que o nosso cérebro aguenta bastante. E a partir do momento que a gente vai enchendo o copo, né, de informações, de doutrinas, a gente vai começando a ver que não está tão longe assim, né? Que existe, de fato, a real possibilidade de a gente conseguir passar num concurso, defender bem uma tese, escrever bem um parecer, e isso em todas as áreas, né? Eu me recordo que a gente sempre tive contato com os colegas advogados, apesar de eu partir mais para estudo, para concurso, então a gente entrava em contato e às vezes algum colega conversar com a gente. Eu lembro em certa ocasião que um colega passou um fato para mim e eu, pô, diferente isso, eu vou dar uma pensada a respeito. E eu vi que depois de um fato praticamente perdido, era uma ação indenizatória, né, eu comecei a conversar com ele, eu vi que era totalmente ganha aquela causa. Né? Era assim, faltava só uma defesa bacana, né? Uma articulação legal de ideias, né? E colocar os fatos como eles de fato de fato foram narrados, a situação mudou totalmente. Então isso é muito legal. Você vê de algo que parece que o seu cliente ou seu parente ou aquela pessoa que te procura não tem razão, e você consegue ver que não era bem aquilo, e de fato a gente consegue, com ideia, com conhecimento, mudar isso, né? Então isso é a grande o grande a grande satisfação do operador do direito, né? Que agora os novos advogados estão chegando. Antigamente, operador do direito, né? Durante a faculdade a gente lida muito com esse termo, né? Operador do direito, mas a gente nunca se imagina que vai se tornar um, né? Então, a partir do momento que você se formou e está com a sua OAB e vai exercer, você é um operador do direito, e você tem, através do seu intelecto, possibilidade plena de articular, de defender, de reverter situações, né? Tudo através do seu conhecimento. Então, isso é possível. Todos que estão chegando, né, no mundo jurídico vão passar por isso, e o importante é não desistir. A gente tem contato com muitas pessoas que nem sequer conseguiram, nem sequer tentaram. Por quê? Porque acharam que era impossível, e não é. Né? Em nenhuma área é impossível. Você consegue, através desse contato no dia a dia, de conhecimento, de conversa com as pessoas, de assistir uma live esses dias também aqui, doutora, que vocês falavam, né, que não existe, acho que foi uma advogada, esqueci o nome dela, me desculpe, que falava sobre tribunal do júri, né? E ela falou que a atividade é de apoio, né, de um advogado para outro, não existe rivalidade, né? A gente busca conhecimento, a gente busca apoio nos advogados que atuam próximo da gente, né, na cidade, mesmo como isso é importante. E na área penal, né, que é onde eu atuo hoje em dia, né, a gente também tem bastante contato com o direito, né? Às vezes até com o direito civil, né, com a parte porque vem de questões que são levantadas em processo trabalhista, né? E a Justiça do Trabalho é uma justiça que é tutelada pela União, é a Justiça da União que é tutelada em eventuais fatos tidos como criminosos pela Polícia Judiciária da União, né? Pela Polícia Federal. Então, a gente tem contato com a Justiça do Trabalho e até com a Justiça Federal em questões de INSS e em todas as outras áreas. Né? Então, a gente vai criando um conhecimento amplo através desse contato. Né? Nada cai de uma vez, né? Não é igual Matrix, né? Que a gente troca o chip e instala um chip de conhecimento, né? De outras áreas. A gente
Isso não é assim, a gente vai criando uma rede organizada de ideias, né? E a partir de determinado momento essa rede se conecta plenamente e mesmo a gente não tendo conhecimento, né? Ou uma solução de determinado problema na hora, a gente sabe onde procurar, né? E com o tempo isso vai se tornando mais fácil, a gente vai buscando essas saídas de maneira mais rápida, né? Na minha atividade, a gente lida com o interesse da União, né? Basicamente, fatos que possam ser lesivos a bens, interesses ou serviços da União, né? Então, uma lesão contra a Caixa Econômica Federal, uma lesão contra a INSS, autarquias federais, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, até questões eleitorais, né, que são tuteladas pela Justiça Federal, né, parece um pouco estranho a Justiça Eleitoral, porque a gente tem contato que ela, no dia a dia nosso, que ela é sempre exercida por um juiz estadual, mas é uma justiça que acaba sendo uma justiça federal delegada aos entes do Estado, né? Então ela também é tutelada pela polícia judiciária da União. Então a gente tem esse contato também com o direito eleitoral, né? Uma coisa que eu tento sempre deixar claro, né, para todos é que a Polícia Federal não é a polícia do governo X, do governo Y, não é de um partido político, né? Isso é bem claro e bem nítido para a gente que faz parte dessa corporação, né? A gente é um órgão, nós somos um órgão que esclarecemos fatos que possam lesar o interesse da União. E a União, né, é partido X, partido Y, partido de esquerda ou partido de direita, né? É óbvio que internamente todos nós temos nossas inclinações, uns mais, outros menos, mas isso não tem nada a ver com a atividade do dia a dia da Polícia Federal, né? Nós somos uma polícia de Estado e não de governo, né? E o que também assusta um pouco é que tudo que está na polícia é crime. Não. Todos os fatos são postos à nossa análise, né? É óbvio que a maioria deles chegam a nós, né, aos órgãos de polícia judiciária, especialmente no Estado e no âmbito federal, por ser potencialmente criminosos. Mas o nosso papel lá não é incriminar ninguém. Nosso papel é apurar fato, né? A gente inicia tentando restabelecer os fatos conforme eles se desencadearam, né? Então, se uma pessoa chega lá e ela para mim não é um criminoso, é uma pessoa que precisa ser ouvida e detectado o papel nele naqueles fatos. Então, muitas vezes, um procedimento que sai da polícia, as pessoas falam, não chegou ao criminoso. Não. O que interessa, muitas vezes, não é chegar ao criminoso, sim apurar o fato, né? É óbvio que no apelo público, né, o que está na polícia é para ser apurado o criminoso, né? O que se objetiva ali, principalmente aos que estão participando desse fato, é que ali seja apontado o criminoso, mas nem sempre é assim, né? A gente está ali justamente para apurar os fatos, a gente não incrimina e a gente não condena ninguém. A gente apura os fatos conforme eles se desencadearam no mundo, né? E esse é nosso papel. Então, até o tratamento com os advogados que eu pratico, né, e que eu espero que seja praticado no âmbito das delegacias, né, a gente se depara com muitos advogados queixando de tratamentos no mundo policial, né, com alguma restrição de direitos, né, não acesso a autos, essas coisas tudo. Mas isso não é o objetivo principal, apesar de a gente de ter essas notícias que isso ocorre, isso não é o papel da polícia de Estado que a gente desempenha, né? Nós estamos aqui para praticar o direito e apurar os fatos e entregar à sociedade, né, através da análise do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, dependendo das ocasiões, a possibilidade de demandar, de fazer um encaminhamento daquele fato ao
judiciário, né? A judicialização do fato. Então, isso é o nosso papel, né? Só para fazer alguma situaçãozinha aqui, doutora. E nesse papel todo aqui, a gente acaba se deparando na Polícia Federal com várias áreas de atuação, né? Hoje em dia, a gente tem se deparado com bastante notícia dos crimes de lavagem de dinheiro, né? Justamente porque no nosso país não tem um histórico, né, de apuração de pessoas com grande poder econômico. Há algum tempo isso vem sido praticado de maneira diferente, ganhou bastante publicidade, apesar de já desempenhado em determinado nível, com a atuação da Lava Jato, da Lava Jato, da equipe, né, e toda nas suas três frentes, né, tanto a frente da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, a atuação do Ministério Federal, da sua força-tarefa, e do Judiciário Paranaense, né. Tivemos alguns juízes que ganharam notoriedade, né, até no estado do Rio de Janeiro, nessas apurações, e com a obtenção de grandes valores restituídos à União, né, especialmente valores que foram lesados dos cofres da Petrobras através de atos de corrupção. Então, um ato que a gente... Um valor que eu tenho bem em mente aqui é que foi somente um dos réus, que na minha recordação vem a cabeça de Pedro Barusco. Só ele, um deles, né, que tivemos inúmeros, ele devolveu 97 milhões de dólares, né, aos cofres da União. Quer dizer, é uma quantia que a gente... é difícil de imaginar, né? Se falar que 97 milhões de dólares é o prêmio da Mega Sena para muitas pessoas, a gente vai acreditar, porque é um valor meio que foge ao nosso imaginário. E isso vem acontecendo, né, em várias áreas. O importante, doutor, é que eu creio, o papel especialmente da jovem advocacia, é criar o hábito de não deixar tudo para os órgãos públicos. Existem atividades fiscalizatórias e isso, a cidadania precisa ser desenvolvida em todos os âmbitos, né, através da iniciativa privada, das empresas, atos de compliance, através de maior gestão, de maior seriedade de alguns órgãos públicos no trato com a coisa pública, de tentar fechar essas torneiras, né? Tentar correr as torneiras dos dinheiro, dos valores desviados. Então a gente tem que, através de novas iniciativas, através de fiscalizações exercidas pelos vários níveis de profissionais, ter um maior contato com os valores públicos, né? Porque no nosso modelo de federação, nós somos divididos em três entes, né? União, Estados e municípios. E o órgão que tem maior, precisa, no meu ponto de vista, maior atenção são os municípios, né? No estado de São Paulo, eu acredito que nós temos, sim, várias entidades que trabalham muito próximo dos municípios, mas isso pode melhorar muito. Se pode melhorar muito no estado de São Paulo, eu acredito no âmbito brasileiro, né, no âmbito da nação brasileira, isso pode, assim, tem um potencial enorme de ser verificado, né? Então, temos sites de transparência. Eu pergunto aos nossos telespectadores, doutor. Vamos falar. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Eu pergunto aos nossos telespectadores, né, quem teve o hábito já de entrar no portal da transparência do seu município. Não sei se essa semana entraram, mês passado, deram uma entradinha para ver como está a execução dos valores que foram repassados ao município. Esse ano, será que entraram, doutor? E o ano passado? Acho que talvez sim, né? Ou talvez não. Então, é isso que a gente precisa perguntar. Ali existe muita coisa, né? Existem todos os contratos que o município está executando e os valores expendidos. Então, quer dizer, você está ali naquele município, vê um contrato, deixa eu dar uma olhadinha nessa obra de pavimentação aqui, deixa eu dar uma olhadinha, né?
Pois é, do ladinho na sala da prefeitura, vamos ver. Ué, mas essa rua aqui parece que não era objeto desse contrato de pavimentação. Será que isso está certo? Né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse contrato. Nossa, essa pavimentação aqui está sendo de 1 centímetro, né? Que coisa estranha, né? Quando uma pavimentação asfáltica aí, a obra de recap é de 3 centímetros, né? Quer dizer, imagina se for de 10 quilômetros, se uma empresa executar 2 centímetros de recap asfáltico, ela tá 1/3, 33% do contrato está sendo desviado, seria isso? Ou mal executado. Então, isso precisa ser esclarecido, né, doutora? Então, é isso que a gente precisa ter esse hábito, né? O hábito de entrar na nossa teoria. Porque na teoria, o Estado brasileiro tem muita legislação boa, e cabe agora os fiscais, né? O IBAMA. O IBAMA tem uma legislação muito boa para a proteção ambiental. Só que a gente sempre teve dificuldade, o Estado brasileiro, digo a gente, o Estado brasileiro, não sendo porta-voz dele, né? Mas o Estado brasileiro é imenso. Né? Então, você ter uma legislação pesada e rígida e correta na maior parte de seu teor, não significa que isso vai ser feito a fiscalização completa no Estado brasileiro inteiro. Então, necessita muito da educação, do nível cultural. Nossa, a gente tem bastante ainda para crescer, né, doutor? Então, temos aí que criar mecanismos de contenção de irregularidades. Esses mecanismos vêm de várias partes, né? No setor público, vem das associações, das ONGs. Então, nós precisamos criar um ambiente de fechamento dessas irregularidades, né? Cercar e verificar o que papel a gente pode desenvolver. Minha experiência, né, como profissional, engenheiro, advogado, o que eu posso ajudar o município, se não exercendo algum mandato, né, mandato de vereador, prefeito, isso não é primordial, mas que isso seja tudo verificado para que aquilo faça bons resultados ao seu final. Então a gente tem que crescer nesse sentido e muito ainda, no meu ponto de vista, doutor. Doutor, eu queria dar boa noite para a doutora Mariana Galli, que entrou aqui. Foi ela que a gente citou agora há pouco sobre o Tribunal do Júri, onde ela disse que o trabalho é em conjunto, né, que a gente precisa dessa parceria. Queria agradecer que ela entrou aqui e eu queria fazer uma colocação sobre esse tema que o doutor está falando. Nós tivemos uma live com o doutor Fernando Delfino, aqui de Mirassol, não sei se o doutor conhece, e ele comentou que a grande maioria dos clientes dele, ele faz um direito empresarial. E ele atua na prevenção, né? Ele faz um direito preventivo, de você acompanhar o empresário, de você orientar, para que não infrinja as leis. Só que eu lembro que na live a gente comentou dessa dificuldade da educação e da conscientização de os empresários, ou o próprio poder público mesmo, tentar trabalhar de forma preventiva para que não onere o município, né, o dinheiro público, ou o empresário mesmo particular, para que ele não extrapole nenhuma legislação e não fique em dívida, né, com o Estado. Então, eu acho que falta um pouco isso. Falta esse trabalho preventivo do advogado, juntamente com o poder público ou particular, para trabalhar na prevenção. E recentemente, infelizmente, a gente teve uma notícia de grandes escritórios de advocacia que trabalhavam na contramão disso, né? Que trabalhavam para o desvio de dinheiro, trabalhavam com o Sistema S, com grandes empresas, para burlar a lei. Então, é complicado isso, né? A gente viver isso na atualidade. E trazendo isso aqui para a nossa região, aqui para São José do Rio Preto. Eu também lembro de Monte, uma empresa ali que fez essa questão de asfalto, né? Alguns empresários foram investigados. Aqui na nossa região, esse âmbito de investigação, tanto da Lava Jato, quanto de desvio de poder de dinheiro público, aqui na nossa região, como que o doutor enxerga isso?
Olha, os valores que são destinados aos municípios de nossa região são valores altos, né, de maneira geral. Então, em qualquer obra que se tem em execução, é alto. Então, é preciso que a gente fique atento, né, quem está nessas cidades, né, exercer uma proximidade com o poder público, né. A gente precisa de conscientização de todos os envolvidos, prefeitos, né, procuradores jurídicos que estão atuando. Eu tenho notado, doutor, assim, e notei durante o meu exercício de procuradoria jurídica aqui em Mirassol, e juntamente com fatos que me foram postos aí durante a minha atividade delegada de Polícia Federal, a gente notava que cabia muito o envolvimento do advogado com uma coisa que eu verifiquei que era muito singular e necessário para a gente fazer no Estado brasileiro, de maneira geral, era que os advogados vinculados a municípios fossem concursados. Não que ele seja melhor que o outro, né, porque a gente tem advogados contratados que têm uma capacidade técnica assim, enorme. E dependendo do assunto, muito profunda, né? E eu notei que a maioria dos prefeitos que se envolviam em problemas posteriores ao exercício do mandato, quer dizer, tinha acabado o mandato, tinha acabado o mandato dele de prefeito, no caso, e 3, 4 anos após estava o prefeito lá conversando com a gente, né? A gente conversando com o prefeito, mas o que aconteceu? O que foi o caso? Eu acreditei no parecer do meu advogado. Mas qual foi o parecer? Um dia ele me chamou lá e eu perguntei para ele se tinha problema, ele falou que não. Mas o senhor tem alguma coisa documentada? Não, não tenho, mas ele falou que não tinha problema, só embasar naquela lei e tal, de dispensa e de licitação, inexigibilidade, alguma dessas hipóteses, né? E estava lá, falei, tá vendo? O senhor confiou cegamente, né? E não teve, e hoje está o senhor aqui, não está o procurador, não está o advogado, né? Então existem coisas que cabia ao próprio profissional, né, que foi indicado como assessor ali, fazer. Por que ele já não exerceu a coisa com plenitude? Já não exerceu ali, não fez um parecer, entregou para o prefeito, pode fazer a contratação, tá vendo? Isso aqui é legal com essa base. Quer dizer, o Estado brasileiro carece desse comportamento ainda. E o Estado, assim, em uma região que eu considero que é muito desenvolvida nesse ponto, né? Dessas assessorias, ótimos profissionais, e mesmo assim a gente ainda tem esse caso. Agora imagina no nosso Brasil de meu Deus aí o tanto de problema que isso evitaria, né? E eu cheguei nessa conclusão. Mas ainda tem verificado que o Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo tem insistido, né, que as prefeituras realizem os concursos públicos, justamente para deixar claro que o advogado vinculado ao município, ele não é advogado do prefeito, ele é advogado da legislação municipal, advogado da legislação federal aplicada ao município. No caso de legislações, como a gente falou há pouco, da legislação de licitação, né? É uma legislação que precisa de muita cautela, porque depois que tudo é feito formalmente, passa-se 2, 3 anos, vão encaminhar para a gente ou para um advogado analisar só a parte formal. Então, durante a execução, tratativas anteriores, reuniões promíscuas, isso não aparece em um procedimento formal. E fica muito difícil, praticamente impossível se comprovar isso, salvo raríssimas exceções, né? Então a gente não pode se basear em exceções para desenvolver nosso sistema de fiscalização e de apreciação de fatos. Então a gente precisa criar mecanismos efetivos que
que nos propiciem uma melhor apuração dos fatos, uma aplicação, uma punição de responsáveis. Então, isso é necessário e cabe, sim, né, aos entes vinculados ao município fazer essa fiscalização juntamente com a execução de um contrato, por exemplo, de licitatório, né? Então, doutora, eu creio que uma boa dica e uma boa ferramenta para a gente desenvolver todo o nosso potencial como nação é fiscalizar a execução dos valores que passam no município, né? Nós temos municípios que, na acepção da palavra, não deveriam existir, deveriam ser somente distritos, né? Como ainda existem alguns por aí, municípios que foram emancipados e tiveram que montar um poder executivo em toda a sua estrutura, montar um poder legislativo com cargos, vereadores, que seria bem dispensável, né? É esse meu ponto de vista a respeito de municípios. Mas a gente sabe que esse é um caminho muito difícil de retornar. Por quê? Você chegando, como que você vai fazer agora para pegar um município que antes era um distrito e retorná-lo para distrito? Então, esse é um caminho de muita dificuldade, praticamente impossível a gente retornar a esse estágio. Então, vamos criar mecanismos que possam desenvolver a gente daqui para frente, né? Doutora, se a senhora tiver alguma dúvida, algum questionamento de alguns telespectadores, né? Fique à vontade para fazer a intervenção. E eu vou passar algumas coisas, questões da nossa atuação, né? A gente atua em vários âmbitos, né? Tanto defendendo esses três interesses. Então, nós temos ainda a Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras, que a gente desempenha nos aeroportos, né? É uma atividade legal, uma atividade diferente. A gente está em contato com a área ar, que a gente menciona, né? A área terra e a área ar. A gente chama a área terra e a área que é acessível a todos os passageiros, né? E a área ar é a área restrita. Então, a gente tem acesso nas missões que a gente executa. Eu, particularmente, gosto muito. Trabalhei durante as Olimpíadas no aeroporto de Viracopos, então a gente tem contato com grandes aviões, as questões de terminal de cargas. Também durante a Copa do Mundo trabalhei no aeroporto de Guarulhos. É uma atividade penosa, que cansa bastante, né? É um serviço diferente, mas que traz uma gratificação para quem gosta dessas áreas. Tem também a polícia portuária, né? Então, em cidades como Santos, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, temos outras cidades que desempenham essas atividades. Então, tem lanchas, pessoal que faz a fiscalização em mar, tráfico de drogas em navios, e isso tem toda essa atividade que desempenha. E a Polícia Federal tem uma característica, por não ter uma quantidade muito grande de servidores, ela é sempre chamada. Então, quem gosta de não ficar parado, é uma atividade que vai se encantar, porque a gente viaja bastante, a gente é chamado para dar apoio durante períodos curtos, períodos longos, em locais próximos e em locais longe, né? Temos missões, a gente tinha até pouco tempo, antes do contingenciamento de missões permanentes, né? A gente tinha missões em São Félix do Xingu, no meio da floresta do Pará, né? Dentre outras. O que mais que a gente pode chamar também de municípios, né, de fronteira que tem uma dificuldade maior de permanência de servidores, né? Hoje em dia mudou um pouco, porque os servidores que trabalham em fronteira, eles recebem um auxílio, né? E isso fez com que o efetivo permanecesse. É um auxílio
razoável para quem quer ficar na cidade. É uma Hoje em dia, recompensa, né? justamente, na minha época, quando eu fiquei 3 anos em Dourados, Mato Grosso do Sul, não tinha isso. Dourados já era uma cidade muito boa, mas hoje também as pessoas que lá estão recebem isso. Mas tem no Mato Grosso do Sul, que é próximo da gente aqui, é o estado do lado, né? Temos cidades bem de difícil preenchimento de servidores. Temos Naviraí, temos Ponta Porã, uma cidade que tem uma atividade intensa de tráfico de drogas, contrabando. No Mato Grosso do Sul ali temos uma fronteira seca enorme, né? A gente acaba tendo contato durante a nossa atividade com esses problemas que são próximos de nós aqui, já quase na divisa do estado de São Paulo. E é uma dificuldade enorme para fiscalizar, né? Então, o Estado como o órgão estadual de segurança, né, tem seus policiais lá, a Polícia Federal tem policiais, tem os próprios militares, né, do Exército. E, doutor, assim, é muito difícil, né? Uma fronteira seca da nossa extensão, que agora me fugiu, eu não me recordo se é mais de 7.000 quilômetros de fronteira seca que nós temos, né? Desculpe se eu falei nesses dados, mas isso é mais algo em torno disso. Agora, imagina, né, lá para subir no Mato Grosso e vai subindo na Amazônia. Quer dizer, é muito difícil a gente fiscalizar nossas fronteiras, né? E um pouquinho ali da peculiaridade que eu tive contato na fronteira do Mato Grosso do Sul, é a população indígena, né? Então lá nós temos, basicamente nessa região do Brasil ali, nós temos os índios guaranis, os tupis guaranis, e eles estão ali muito próximo da zona urbana, né? Na verdade, foi ao contrário, né? A gente que foi para lá, né? Através das políticas de desbravamento do nosso centro-oeste, foram desenvolvidas políticas aí que incentivaram a instalação da população dominante, nós no caso, né? Em regiões até antes só ocupadas por indígenas, né? E eles estão lá há muito mais tempo que a gente, estão aqui na América do Sul, na América em geral, há muito mais tempo, mais de 2.000 anos, e a gente que chegou lá oprimindo, oprimido é uma palavra bonita, né, para falar só, para tentar demonstrar tudo que aconteceu nesses movimentos difíceis, né. Então lá a gente tem os guaranis, doutor. Então uma peculiaridade é que eles vivem em grandes famílias, né? Então as questões as questões de latifúndio, né, de proprietários rurais com os índios lá é muito latente, né? E sempre tem problema. E o engraçado, ou na verdade não é engraçado, é uma percepção da realidade mesmo, é que os índios guaranis, eles são nômades, né? Então, até onde eles podem, porque hoje em dia ser nômade já é difícil, né? Eles entram na propriedade rural, já não fazem mais isso, então eles ficam em grandes famílias, né? E então, quer dizer, o avô, aí uma casa, eles não vivem naquela tribo, né? Como a gente aprendeu na escola, né? É a horta no meio, né? E a tábua lá, e fica a tribo toda certinha ali, né? No meio todo divididinho, né? Não é assim. Então lá eles vivem em uma casinha que é do avô, 20 metros para a direita é a filha que mora, mais 10 metros para frente é o outro filho, e o outro filho mora ali. Então eles moram ali em cerca de 20 pessoas, né? E sempre o chefe, né? O chefe ali deles ali é o mais velho, né? Sempre. Então, quando tinha questões de problemas de latifúndio, eles se uniam, né? Eles moram muito perto, assim, várias dessas pequenas famílias moram perto, e aí eles se uniam, doutor. E aí o IBAMA chegava lá, chegava o presidente da FUNAI e falava assim, eu quero conversar com o chefe. Faz fila aqui que eu quero... Só o chefe vai falar. Aí juntava 50, porque eles não tinham chefe. Cada um era chefe da sua família, então ele tinha o legítimo direito de falar. E aí as reuniões que eram
ser objetivas, né? Com eles demoravam bastante, assim. A gente tinha essa, esse contato lá e era muito latente essa dificuldade. E aí, o que aconteceu? Aí o IBAMA falou, não, é o seguinte, vocês têm que nomear um chefe, né? A gente vai nomear um chefe. Aí o homem branco, nós, né, ia lá e nomeava fulano. Aí os caras falaram, não, ele não é meu chefe. E como de fato não é. Mas não, a gente nomeou ele para representar vocês. Não, mas ele me representa. Ele vai falar? Vai, então tá bom. Aí o chefe ia falar, né, nomeado pelos brancos, né, representando todos. Ele pegava a ideia de todos e ia lá e colocava a ideia dele. Aí ele falava, aí todos os outros, não, agora é minha vez. Quer dizer, ele, além do nomeado, então juntava ele e mais 50 para falar, para expor as dificuldades, o que eles queriam, o que eles não queriam, né? Então tinha toda essa Peculiaridade. Peculiaridade, A gente tem aqui, eu fiz um levantamento, nós temos hoje em dia aqui, um levantamento do IBGE, pelo que eu verifiquei aqui, 817 mil índios no Brasil, né? 502 mil vivendo na área rural e 315 na área urbana. E esses 817 mil índios falam 274 línguas, doutor. Quer dizer, 274 línguas. Uma etnia para outra é basicamente como o alemão para o holandês. Eles são assim, ele enxerga a outra etnia como um outro povo, né? Então, o Guarani, o Terena, que vive lá na região de Corumbá, ele foi trazido na política de integração da FUNAI, hoje mudou essa política, né? Eles foram trazidos, são grandes, bem altos, fortes, e eles foram trazidos ali para a região de Dourados, Ponta Porã ali, para viverem junto com os guaranis. Só que eles são diferentes, né? Eles tinham um amplo domínio da matemática, né? Foram levados para lá por isso, né? Assim, um amplo domínio da matemática, eram os donos das mercearias e acabou dominando tudo. Então, os índios terenos que foram inseridos artificialmente pelas políticas indigenistas anteriores, não mais em vigor, eles dominaram os outros, né, os outros povos, os guaranis, que são divididos em 3 etnias, né, os Kaiowás, os Inhambé e os Mbiá. Então, são 3 tipos, 3 etnias, né, e que vivem em regiões próximas aqui nossa, né? Então são peculiaridades que a gente acaba não se atentando e acha que índio é uma coisa só, né? Esses índios, os índios guaranis, eles têm a terra para eles é como um membro da família, né? Então ela é tão sagrada como o pai, a mãe, o avô. Então a gente acaba não respeitando isso. Nós temos outra cultura, né? Viemos de outra cultura e eles cultuam bastante a socialização, né? Então a gente estava lá e era corriqueiro a gente encontrar índios que não eram daquela região. Eles falavam assim, a gente não tem divisa. Então a divisa entre Paraguai e Brasil para eles que o homem criado pelo homem branco é praticamente uma coisa inexistente para eles, assim. Então, quer dizer, ele fala, eu vou lá visitar meu primo. E o primo dele mora no Paraguai. Ele não quer saber se ali divide, se é Brasil ou Paraguai. Ele vai lá visitar o primo dele, fica lá uma semana e tal, depois ele volta pro lado de cá. E vai, isso é bem inusitado para a gente. A gente tem essa questão de limite, né? Bem diferente do que eles. E vários outros valores, né? A gente precisa respeitar a cultura deles e avançar respeitando e, na medida do possível, evoluindo todo mundo, o que é bem difícil. Porque ele faz parte da nossa riqueza, né, doutor? Eu enxergo todos os povos indígenas como uma riqueza do Brasil. Eu estive numa cidade que tinha uma aldeia próxima e a gente estava em vários carros, em vários casais, e só eu quis ir conhecer, ninguém queria. Eu falei, nossa, uma tribo indígena, né? Uma oportunidade da gente ver. Ninguém queria ir. Meu marido me levou a contragosto, não desceu do carro.
E aí eu desci, olhei, conversei com o cacique, eu chorei, fiquei admirada. Na hora que eu voltei, meu marido sisudo, assim, porque infelizmente algumas pessoas têm uma visão pejorativa, né, do índio. E meu É, marido, ele é moreno, né? Meu marido, ele é pardo, cabelo preto. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, você pensa que você é descendente do quê? De europeu? E aí ele é, deu risada, mas o brasileiro tem que enxergar o povo indígena como uma riqueza nossa. Eles são a riqueza do nosso país. Doutor, eu é, queria informar que faltam 5 minutos. Então, para nossa live não cair acidentalmente, já agradeço e gostaria que o senhor fizesse uma despedida. eu que agradeço essa oportunidade, né? Agradecer também a todas as pessoas que eu conheço que estão assistindo aqui. Estou vendo o meu primo Rogério lá, um abraço para ele. A minha esposa também está assistindo, eu acredito, pelo celular da minha filha. E a todo mundo que eu conheço, um grande abraço e obrigado por assistir. Espero que tenha passado algumas informações bacanas, ou pelo menos úteis, e chamar o jovem advogado para tomar as rédeas e, e, e arregaçar as mangas e trabalhar nessa fiscalização, trabalhar com afinco, estudar, para que o país se desenvolva da maior maneira possível, né? E a gente vai, se Deus quiser, a gente vai evoluir e vamos ver se o mais rápido possível, né? E eu agradecer também a doutora pela oportunidade, ao doutor Márcio, um grande abraço, meu irmão, gosto demais dele. Aí há vários advogados também aqui do município, que eu tenho contato, doutor Cabral, doutor Trombini, está sempre conversando e estamos à disposição na Polícia Federal para dia, não é o momento agora, né, doutor? Os jovens advogados, a gente está com atendimento restrito, então eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para o dia começar a bater um papo e esclarecer. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, doutor. Foi uma honra. A nossa live vai ficar salva aqui para depois o doutor passar. Também a gente vai salvar no canal do YouTube. E gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, o tema muito interessante. E realmente cabe ao advogado se responsabilizar, sim, pela orientação ao seu cliente, fazer uma advocacia preventiva para que se evite, né, essas licitações fraudulentas, esse desvio de dinheiro público, que o dinheiro público é para ir para educação, saúde, segurança. Enquanto o cidadão não vê que esse dinheiro não está indo para o lugar certo, ele vai ficar acomodado, ele não vai entrar no site da transparência, ele não vai procurar saber o que está acontecendo de errado. Então, a conscientização, sim, também é muito importante. Então, tenha uma boa noite. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E a live vai ficar salva. E até uma próxima, doutor. Tchau, tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite.